Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quarta-feira da segunda semana da Páscoa. Convido você que está rezando comigo essa liturgia para se inscrever aí no canal, dar seu like, comentar aí embaixo. Quando você dá um like, aparece para mais pessoas. Então vamos juntos evangelizar, né? Gratidão por nossa amizade. Deus te abençoe. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Você não está sozinho. Deus está dentro de você. Deseje caminhar com esse Deus. E sempre que for ler a palavra de Deus, peça a Ele uma graça. Senhor nosso Deus, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu serviço. Amém. Hoje, na liturgia da quarta-feira, estamos rezando com Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 17 ao 26. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todo o seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançaram-nos na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir essa notícia, o chefe da guarda do templo e o sumo sacerdote não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhe disse: Os homens que vós colocaste na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo o atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 33, 34. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que outros humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho de João, no capítulo 3, versos de 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoa os nossos pecados. Amém. João, no capítulo 3, versos de 16 a 21. Neste Evangelho, nós temos um texto que nos chama muito a nossa atenção. Quando João diz assim: Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho até o extremo amor. Jesus se derramou sobre toda a terra. Sabe para quê? Para salvar a mim e para salvar a você. Jesus é o grande presente de amor de Deus para nós. Deus enviou Jesus para que o mundo fosse salvo por ele. Se ainda não é salvo, seja salvo por ele. Ele é o único nome que salva a mim e a você. Nós precisamos entrar nele e ele em nós. Tomar consciência de caminhar com esse Deus. Quem não crê em Jesus já está condenado. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Nós fazemos as nossas escolhas. E são nossas escolhas que nos afastam de Jesus. Aqui está esse profundo mistério da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, de escolher o que nós gostamos. Nós gostamos de Jesus e do seu Evangelho, ou nós gostamos das coisas mundanas? O mundo é o reino de Deus na terra. Nós já vivemos no reino de Deus aqui, vivos ainda. Nós temos que contemplar essa beleza. Mas contemplar a beleza de Deus não significa deixar Deus de lado. Muitos dos nossos pecados, do meu pecado, do seu pecado, são consequências dos nossos gostos, das nossas preferências. É por isso que hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, ele narra a história da igreja. Pedro e João curaram aquele paralítico, e depois daquilo, a multidão começou a aderir. Aí quando eles aderiram à pessoa de Jesus, o que acontece? Aí começou as inveja, começou os ciúmes, começou as perseguições. Era no tempo de Jesus assim, e hoje também, do mesmo jeito. Já pensou? Aí a igreja, quando vê o povo perseguindo, com inveja, com maldade, o que a igreja faz? Se junta e ora. E quando a igreja ora, Deus manda um anjo do céu para tirar Pedro da prisão. O anjo abriu as portas da prisão e mandou Pedro: vai, Pedro, agora para o templo e ensina o modo de viver, de ser cristão. Ser cristão é o modo de viver. Não é eu fazer as coisas. Eu vou rezar 1.200 vezes Ave Maria, 1.200 Pai Nosso. Não. O cristão é também aquele que cria um modo de viver. Não é só rezar. Rezar é ler a palavra de Deus. Quem pratica o mal, odeia a luz. Quem pratica o mal não se aproxima da luz. Sabe por quê? Para que suas ações não sejam denunciadas. Qualquer pecado que não deixa me aproximar da luz, não vem de Deus. Que pecado é esse, Diácono? É claro, o pecado da vaidade, as máscaras que nós usamos diante das pessoas que estão ao nosso derredor, o orgulho, a inveja, a falta de perdão. Quem tem esses adjetivos não se aproxima da luz. E por que não? Para não ouvir as verdades do Evangelho. Quem fala a verdade se aproxima da luz, para que se manifeste as suas ações
e nós possamos revelar a Deus em todas as coisas. Porque nós estamos preferindo. Olha só, essa perícope nos ajuda a entender que quem ama Jesus não tem medo da luz. Amemos a Jesus. Não nos afastemos da luz. Porque amar Jesus é um modo de vida. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.